Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Eu vou pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Bem, hoje eu tenho uma missa após essa missa fora daqui. Então eu não vou falar um pouco, também vou falar o que eu devo te falar, preciso falar. Os a missa eu tenho que ir lá no Jardim Profeta. A missa lá é 9h30. Eu passei para 10 horas, então tem cabimento de chegar atrasado. Né? Já está trazendo meia hora. Se eu chegar lá atrasado é um absurdo, né? Passar de 10 horas. Mas olha, a gente olhando para a primeira leitura aqui de Jó, também para o Evangelho, a gente poderia dizer o seguinte, ou passo para vocês a seguinte conclusão. É a enfermidade e o sofrimento, essa dupla enfermidade, sofrimento, sofrimento e enfermidade, essa dupla nos impressiona e nos pressiona mesmo. Causa uma impressão na gente, muito forte, e muitas vezes uma pressão. Quem não fica impressionado de uma pessoa desaparecer de repente, pessoa jovem, quando a gente tem notícias, né, até de conhecidos nossos que morreram aí, vítimas, né, do Covid-19, tudo isso nos deixa impressionados, mas também causa às vezes uma pressão interna. Eu tenho que me cuidar, eu não posso ficar muito solto, tenho que ter as devidas precauções, né, pessoais também, no âmbito também aí maior de toda a comunidade. E o sofrimento, a enfermidade, essa dupla, né, nos leva assim, muitas vezes a uma insegurança, a gente fica inseguro. A gente da atrocidade da morte. A morte é atroz. A morte não é uma coisa boa. A morte é uma coisa ruim. E é a pior de todas as realidades. A morte. Mas também o sofrimento. Mas a pessoa cai numa incompreensão por parte do outro. A pessoa cai aí no descrédito. Seu nome, a sua pessoa, de repente ficam aí, né, o nome, a pessoa, toda a sua realidade, né, pessoal, fica envolvida aí numa situação de calamidade. Tudo isso é sofrimento. Isso a gente pode olhar aqui no livro de Jó. Jó é um livro, o que vem a ser esse livro de Jó? É uma homenagem póstuma
a um homem chamado Jó. Esse livro foi escrito depois do exílio da Babilônia, quando os judeus voltaram da Babilônia. Então surgiu esse livro, porque houve um homem chamado Jó, mas não desse jeito. Aqui é uma criação literária. Também, Rainha Esther. Esther é uma criação literária. Daniel, houve um homem chamado Daniel, mas o Daniel não é desse jeito, quer dizer que a história é uma homenagem póstuma. Mas aqui, Jó, o que quer dizer esse livro, né? É uma pessoa resignada diante do sofrimento, diante das dificuldades que tem que enfrentar na vida, enfrenta com amor a Deus. Não que a pessoa goste de sofrer. Se eu gostar de sofrer, é uma deficiência psíquica, se chama masoquismo, né? Quero sofrer, eu quero sofrer, né? Então o Jô Soares tinha lá um programa dele, né? Um personagem assim, eu quero sofrer, eu quero sofrer, eu quero sofrer. Quer dizer, assim, uma coisa que denota, né? Aí um encantamento, né? Não bate bem, né? Não, mas aqui Jó não. Jó aceita o sofrimento que a vida lhe impõe, mas nunca perdeu o amor de Deus, nunca perdeu essa confiança em Deus em dias melhores. Às vezes a gente se depara com o derrotista, não tem jeito, tudo acabado, derrota total. Às vezes, do outro lado, a gente encontra, né, o otimista, muito otimista. Não, vamos ficar nem no pessimismo, nem no otimismo, mas vamos ficar nem no realismo, mas na realidade do Senhor. A gente coloca esse ismo, esse sufixo ismo, às vezes não é muito bom, não, o ismo, né? Às vezes acerta, mas na maior parte das vezes esse sufixo ismo, né, é ruim. Nós somos católicos, da igreja católica. Mesmo assim, é catolicismo, né? Catolicismo. Sei, isso é uma coisa boa, não. Agora, catolicidade é diferente. Catolicidade, agora, catolicismo, esse ismo aí pode ter um final meio pejorativo, às vezes uma crítica. Agora, tem também o ismo, também coisa boa. Cristianismo é diferente. A gente entende, né? A cristandade, o cristianismo ficou algo salutar. Tá bom, isso é só para ajudar um pouquinho, né? Tem que ser realista, sim. Realista, mas no sentido assim da realidade, não do realismo. Da realidade maior que é Deus em nossa vida. Agora, só consegue perceber Deus na sua vida aquele que tem boa vontade para com o próprio Criador e, ao mesmo tempo, aquele que se deixa levar pela presença do Senhor no seu Espírito Santo de vida eterna. É um dom, é fé, é a fé. Eu tenho fé em dias melhores, né? Eu tenho fé no Senhor. Só Ele é capaz de tudo e mexer com todos, só Ele, o Senhor. Jó, é mais ou menos isto, a sua mensagem, a sua lição de vida. Agora, o Evangelho, Jesus sai da sinagoga com Tiago e João e vão para a casa de André e Pedro e André. A sogra, né, de Pedro está enferma, né, está passando mal, está doente. Jesus, então, cura esta senhora, né? É o primeiro milagre que está no Evangelho de Marcos. Se Pedro tem sogra, consequentemente ele era casado, não é isso? Tem sogra, né? E ontem eu descobri, ontem eu não estava lendo lá, né? São Paulo, no capítulo 9, versículo 5, da primeira carta aos Coríntios, até hoje eu me lembro aqui os Coríntios, né? Só que aqui foi um pouco além, é o mesmo capítulo, mas depois do versículo 5. Mas, minha carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9,
versículo 5º, ou seja, 1 Coríntios 9,5. Fala, onde eu descobri isso? Fala que Pedro é casado, a esposa de Pedro, de Quefas, ele fala isso. E fala, eu não tenho esposa. Os outros apóstolos têm, Quefas tem, Pedro tem, esposa de Pedro. É curada essa senhora. Jesus cura essa senhora, né? Segura essa senhora pela mão, coloca essa senhora em pé e ela começa a servir a comunidade. Todo aquele que é curado, todo aquele que é abençoado pelo Senhor, todo aquele que é visitado pelo Senhor, de verdade, recebe essa bênção do Senhor, fica bem, se coloca a serviço da comunidade de quem? Do Senhor. Ajuda o Senhor também. A gente é curado, a gente é abençoado naquela situação de enfermidade, de doença, né? O Senhor cura para nos inserir na comunidade dele. A gente possa colaborar com o Senhor na divulgação dessa boa notícia, que é o Evangelho do Senhor, desta boa nova. São Paulo fala na carta aqui aos Coríntios, que acabamos aqui de ouvir, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, se eu não evangelizar. Evangelizar. Levar essa boa notícia, a maior de todas as notícias, a maior de todas as mensagens, não apenas uma informação, mas uma mensagem que, além de informar, tem que formar. Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. É Ele a boa notícia. Ele chegando ao mundo, o mundo se transforma. Ele possuindo seu coração melhora. Jesus chegando, o mal se afasta. E o mal se afasta porque não pode encarar, não pode brigar, não pode lutar com a presença salvadora do Cristo Jesus. Jesus não aceita o testemunho do mal, não. Por que não aceita o testemunho do mal? Porque o mal não quer testemunhar com amor. Ele fala, você é o Filho de Deus? Ele fala isso, mas fique calado. Porque também, se o mal continuar a elogiar Jesus, vai difamar também, vai xingar, vai falar palavras pesadas. Fique calado. Mesmo que o seu testemunho não é válido. Se você continuar, você vai ofender a Deus. Então fique calado. Então, Jesus é esse que cala o mal. Jesus é esse que cura doenças, enfermidades. Já falei isso. Há uma diferença entre doença e enfermidade aqui nos evangelhos. Doença é algo mais para o corpo. Enfermidade é algo mais para o espírito. É mais profundo. Jesus cura a muitos de doença e de enfermidade. Ou seja, Jesus liberta o ser humano integralmente, totalmente, porque Jesus é o Senhor, Filho do Pai eterno, para a honra e glória do nome de Deus Pai entre nós. Amém. Creio